Olá, irmãos, a paz de Cristo esteja com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você me assista. Mas o importante nisso tudo é que você esteja bem, que Deus esteja te abençoando, que você esteja com saúde, que você esteja em paz com Deus e, obviamente, com todos ao seu redor. A palavra de Deus diz que, tanto quanto puderem, procurem viver em paz. Procurem ter paz com todos. Nós não precisamos fazer guerra. Já tem muitos guerrilheiros espalhados por aí. O inimigo que faz uma guerra constante contra nós, as guerrilhas urbanas, não é? As guerras comerciais, enfim, tem guerra em tudo quanto é lugar. Graças a Deus, nós temos a paz que Cristo dá. E essa paz, ela é firmada ou formada até pela confiança que temos em Deus. Podem compreender isso? Certa feita, um ônibus andando em alta velocidade pelas ruas da cidade, pelas rodovias. Então, o povo estava meio apavorado, todo mundo assustado, os passageiros reclamando, falando. E havia uma menina sentada num banco, não sei, 10, 12 anos talvez, quietinha e olhando as coisas ao redor, com o rosto tranquilo. E alguém perguntou para ela: ué, todo mundo assustado por causa da velocidade do ônibus e você está aí quietinha e calada, por quê? E a menina disse: é que meu pai é que está dirigindo. O mundo está atormentado, o mundo está fervilhando. Tudo que é possível e impossível acontece nesse mundo. Mas os servos de Deus têm como piloto desse mundo, como quem comanda este mundo, o nosso Pai Celestial. O nosso Deus está no comando. Então isso deve gerar em nós paz. É essa a paz que Cristo dá. A certeza da salvação, a certeza de que Deus está no comando, a certeza de que nada que não seja da vontade de Deus irá nos acontecer. Mas então não vai acontecer nada ruim? Não, pode acontecer, desde que essa seja a vontade de Deus com algum objetivo que só Ele sabe. Em termos gerais, só Ele sabe. Mas nós podemos perceber pela sua própria palavra. Muitas vezes Ele quer nos corrigir, muitas vezes Ele quer dar uma lição a alguém. Enfim, Deus, prestem bem atenção nisso.
Deus não faz mágicas, Ele não é mágico. Ele faz milagres. Ele usa as coisas naturais para fazer as coisas sobrenaturais. Pode compreender isto? Então Ele não faz mágicas, Ele faz milagres mesmo. Amém? Bom, desejando que todos estejam bem, eu vou ler mais um texto, poucos versículos, para meditarmos na palavra do Senhor. Então eu vou continuar lá em Mateus, onde eu já venho falando há alguns dias. Na última semana nós falamos no capítulo 9, versículo 32 ao 34, e hoje vamos falar ainda no capítulo 9, dos versículos 35 ao 38, apenas 5 versículos. 4 versículos, perdão. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler e posteriormente fazer uma breve oração. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí no 5º versículo, versículo 38, ele diz assim: por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Amém. Só esses 5 versículos. Vamos orar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, querido Deus e Pai. Mais uma vez, Senhor, nos aproximamos em oração a Ti, Senhor, para Te agradecer pelo dia que tivemos, Te agradecer pelas bênçãos que nos tens concedido, pelos livramentos, enfim, Senhor, pela saúde, pela paz, pela salvação, pelo perdão. E agora, Senhor, por esse momento propício em que podemos, após ter lido a Tua palavra, meditar nela e trocar e passar para os Teus filhinhos mais uma meditação para edificar a sua fé cristã e o seu crescimento espiritual. Pai Santo e bendito, usa-me segundo o Teu Espírito. Dá-me as palavras que quiseres que eu passe para o Teu povo. Enche-me da Tua graça e da mesma forma os Teus filhinhos do outro lado também sejam cheios da Tua graça, cheios do Teu Espírito. Usa-me para falar, mas usa-os para ouvir e compreender, nas entrelinhas do que eu disser, Senhor, que eles sejam ricamente abençoados por Ti. Pedimos isso, agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, 5 versículozinhos bem curtinhos, acho que nos trazem uma grande lição e nos mostram uma grande necessidade. Jesus havia curado uma mulher, uma menina, havia curado 2 cegos, havia curado um mudo endemoniado, como já foi dito nas mensagens anteriores a essa. E hoje está aqui mostrando a sua compaixão para com o povo. E o versículo 35 diz assim: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino
e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Veja bem, o início do ministério de Jesus Cristo foi nesta base: pregar o evangelho do reino, curar enfermos, libertar pessoas de espíritos malignos. Enfim, essa foi a introdução do evangelho de Cristo na face da terra. Podem compreender isso? Ele veio para os judeus, a palavra diz que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas aqueles que os receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E aqui, o primeiro versículo que nós lemos, versículo 35, apenas declara a atividade de Jesus no início do seu ministério. No versículo 36 diz assim: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Olha só, Jesus se compadece de nós. Jesus não zomba de ninguém, Jesus não pretende humilhar ninguém, nem ofender ninguém, nem maltratar ninguém, nem fazer mal a ninguém, pelo contrário, ele tem compaixão de nós. Jesus se compadeceu das pessoas. Esse é um princípio básico. Ele nos ama. Jesus é Deus. Ele veio como homem, sim, mas na sua essência é Deus. Ele faz parte da Trindade Divina. E a Trindade Divina formam um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E essa Trindade Divina nós chamamos de Deus. É o nosso Deus, Deus triuno. Podem compreender isso? E Ele nos ama. Ele tem compaixão de nós. Quando Ele, baseado na sua própria palavra, naquilo que Ele decretou desde o início, manda alguém para o inferno porque não quis se reconciliar com Ele, Ele faz isso, mas Ele tem amor pela pessoa. Ele sofre. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é o que não é pio, é o que não é santo, é o que não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Então, Ele tem pena, sim, tem misericórdia, sim, mas o reino dos céus não é um país chamado Brasil que tem jeitinho para tudo, não. Não existe isso. Isso é uma aberração da natureza. Aquele negócio de dar jeitinho para tudo, dar um jeito daqui, dali, por debaixo dos panos, ou com uma propina, isso não existe no reino de Deus. Se Ele manda alguém para o inferno, é porque esta pessoa não quis nada com Ele. Não quis ser seu filho. Porque se recebesse a Cristo como Senhor e Salvador e andasse em santidade na sua presença, simplesmente iria para o céu. Pressupostamente falando, seria salvo. Mas se a pessoa não quer nada com Deus, não tem outro jeito. Ele decretou isso de início. A palavra de Deus é muito clara, até mesmo já no Novo Testamento, João capítulo 3, versículo 16. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o único Filho gerado por Ele. E se Ele diz que é o único gerado por Ele, é porque Ele tem mais filhos, e somos nós, que o recebemos como Senhor e Salvador, e que então somos transformados em filhos dEle. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, preste bem atenção nisso, não pereça no inferno, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Há uma falsa primícia
de que se Jesus morreu por todos, então todos estão salvos. Não. Jesus morreu para que todos os que quiserem ser salvos sejam salvos. Tem que querer, tem que desejar, tem que reconhecer que é pecador, tem que reconhecer que Cristo morreu para, veja bem, nos remir dos nossos pecados, tem que crer nisso e aceitar e receber a Cristo. E não apenas recebê-lo como Salvador, mas como Senhor. Ele nos salvou, ele tem direito agora sobre nós. O senhorio é dele, eu sou servo, ele é o Senhor. Podem compreender isto? Então, até mesmo quando ele manda alguém para o inferno, ele é Deus de amor, sim, e de misericórdia. Ele só não vai dar jeitinho brasileiro. Não é. É assim que ele quer que nós sejamos. Sim, sim, não, não. Não tem talvez nem meio termo. Podem compreender isto? Então vamos voltar aqui à palavra. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, ele se compadece de nós, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Presta atenção nisso, é o versículo 36. Estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Você sabe qual é a diferença daquela época para agora, para os dias de hoje? Não tem grande diferença, não. Tem sim, é um acréscimo muito grande de pecado, de coisas erradas. Hoje, tem muitas ovelhas sem pastor, mas também tem muitas ovelhas com os pastores errados, com pastores que só têm o título de pastor, que de certa forma envergonham o Evangelho, envergonham a obra de Deus. Mas não se preocupe, eles receberão o que é deles. Porque naquele dia, diz a palavra de Deus, muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos, em teu nome fizemos e acontecemos. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Mas não eram pastores dele? Mas ele diz: nunca vos conheci, ou seja, nunca foram verdadeiramente compromissados com ele. Exerciam não um ministério propriamente dito, mas uma profissão. Podem compreender isso? Agora vejam bem, tem pastores e tem pastores. A palavra de Deus diz que Deus deu dons aos homens. E existem pastores, muitos e verdadeiros, homens de Deus, em várias denominações. Não estou desqualificando nenhuma denominação, não. O joio cresce junto com o trigo. Eu não vou citar nomes, de forma alguma faria isso, por uma questão de ética e de temor a Deus, mas a igreja sabe, a igreja percebe, a igreja conhece. Através da palavra são perfeitamente reconhecidos. Então ele se compadeceu das multidões porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Olha que coisa. Hoje, muitas não têm pastor, aquelas que não querem, veja bem. Aquelas que não querem ser pastoreadas não têm pastor. Também não são ovelhas. Na concepção cristã, são cabritos, quando não são lobos com pele de ovelha. Mas o pior não é só os que não têm pastor.
O pior é as que têm lobos com peles de ovelhas como pastor. É que tem falsos pastores, falsos mestres. Está cheio com o crescimento demográfico da face da terra, ou seja, com as multidões que aumentaram e aumentaram e aumentam a cada dia, também aumentam os maus. Aumentam os bons, aumentam os maus, aumentam os certos, aumentam os errados. Tudo é em maior proporção. Hoje tem muitos falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas. E muitas ovelhas vivem enganadas, até que Deus lhes mostre a verdade. Vamos adiante. Então Jesus disse aos seus discípulos, olha a palavra que Jesus disse aos seus discípulos, que vale para nós hoje também. Podem compreender isso? Essa palavra que Jesus disse aos seus discípulos, ela é válida para nós hoje também, talvez até mais hoje do que ainda naquela época. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, o mundo está cheio de pessoas. O mundo está cheio de almas. E a maioria está perdida. E a maioria está como ovelha sem pastor, andando para lá e para cá. Hoje eu vou para uma denominação, amanhã eu vou para outra, depois eu vou para outra. E vou dizer uma coisa para vocês, nem sempre o problema é a denominação. Aliás, denominação não significa nada. Denominação, queridos, é igual o nome das pessoas. Um é Monel, outro é Jaquim, outro é Fritz, outro é Fitzgerald, outro é Washington. Cada um tem um nome. O nome é para identificar a pessoa. Podem compreender isso? Aliás, identifica até o sexo, se é homem ou se é mulher. E tem nome para homem e nome para mulher. Podem compreender isso também? Isso aí é só mais uma característica. O nome é para identificar. A igreja com nome tal, igreja com nome tal, igreja com nome tal. O importante é que a igreja seja cristocêntrica. Sabe o que quer dizer isso? O centro das atenções da igreja seja Cristo. Não é o pastor que é o mais importante. O pastor é importante, tanto quanto a ovelha também é importante, os obreiros são importantes, os diáconos são importantes, os bispos são importantes, todos são importantes em termos, claro. Mas o importante é Cristo. A igreja que, em vez de pregar Cristo, prega bens materiais, prega bem-estar, não tem luta. Venha para esta igreja que você não vai mais sofrer. Isso é mentira deslavada. Isso é crime e é pecado. É crime porque é uma coerção irresistível. Enganosa, propaganda enganosa. Crente sofre, sim. Pastor, então qual é a diferença? A diferença é que crente sofre, mas vai existir posteriormente num lugar onde não haverá sofrimento nem dor. E os sofrimentos aqui, Deus promete acompanhá-lo, lutar por ele e lhe dar a vitória. A grande diferença é essa. O mundo sem Cristo é outra coisa. Podem compreender isso? O mundo sem Cristo não tem essa conotação de ter ao lado de nós alguém que lute por nós, alguém que nos defenda do inimigo, alguém que amenize as nossas dores, os nossos sofrimentos. Agora, dizer que não há sofrimento, eu pergunto, Jesus por acaso sofreu? Sofreu, então ele talvez não fosse crente. Talvez ele não fosse crente, porque se crente não sofre, como é que Jesus sofreu? Preste atenção nisso. Nós servos de Deus, filhos do Deus vivo, somos co-herdeiros das bênçãos celestiais junto com Cristo Jesus. Mas também somos co-participantes
participantes do seu sofrimento. Então não se deixe enganar. Pode compreender isso? A vida terrena não é mamão com açúcar. Não é mel. Porque se a vida terrena fosse mel, para que queríamos o céu? Pode compreender isso? Me aponte alguém que não sofre neste mundo. A diferença do ímpio para nós é que o ímpio sofre e continua sofrendo e peca e continua pecando e vai para o inferno, onde vai sofrer muito mais e muito mais. A palavra de Deus diz que ali haverá dores e ranger de dentes, ou seja, sofrimento áspero. Em contrapartida, para os santos do Senhor, aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador, eles vão habitar os céus, onde não haverá dor nem sofrimento. Ali haverá alegria, paz, gozo celestial, prazer celestial. Podem compreender isto? Esta é a grande diferença. Pois bem, o mundo é a seara. As pessoas que estão no mundo são o trigo ou o joio a ser colhido. Ele diz, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Queridos, hoje poucas pessoas amam Deus e a obra de Deus o suficiente para se integrar na obra de Deus. Não querem compromisso. Muitos querem até ir na igreja, muitos querem e desejam a salvação, mas poucos dizem assim, eu vou abençoar esta obra, eu vou me deixar usar por Deus para fazer a obra. Eu quero ser, nem que seja faxineiro da igreja, eu quero ser um colaborador da igreja, eu quero abençoar a igreja de alguma forma, ser um introdutor, ser um músico, ser um cantor, ser um pregador da palavra. Eu quero dons para exercer na obra de Deus, a fim de que a obra de Deus não apenas cresça, mas prospere, continue. São poucos. A seara é grande, Jesus disse, o campo é grande, mas os ceifeiros são poucos. Os ceifeiros são os trabalhadores da seara. Eles não só são os que colhem, por isso se chamam ceifeiros, mas plantam, regam, cuidam, enfim, abençoam a obra de Deus de qualquer forma. Quando você estiver entrevado numa cama que não pudesse mexer, a única coisa que você consegue fazer é abrir os olhos e abrir a boca, ore pela igreja. Você está trabalhando para o Senhor. Faça isso. A nossa vida precisa ser uma pregação do Evangelho. O vizinho precisa olhar para nós e dizer, este é um homem de Deus, ou esta é uma mulher de Deus, ou estes jovens são jovens de Deus, verdadeiramente. Podem compreender isso? Então ele diz, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele termina então com esse pedido. Por isso, peçam ao Senhor, presta bem atenção, foi Jesus que falou isso. O próprio Senhor Jesus disse isso. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Olha, que coisa maravilhosa. Peçam ao Senhor da seara, ou seja, peçam a Deus, que é o dono do mundo. A seara é o mundo. A seara são os seres humanos que habitam o mundo. Compreenda isso. E o dono da seara é Deus. E Jesus diz, peçam ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara, que mande trabalhadores. Irmãos, pensem nisso. Sabe quando é que você será um trabalhador para a igreja? Quando você consagrar a sua vida
para servir ao Senhor e der prioridade às coisas de Deus, aí você está apto para ser um ceifeiro, um trabalhador da seara. Renúncia de vida. Ah, mas hoje, domingo de manhã, está dando praia, o sol bonito está dando praia. Vá para a casa do Senhor orar. Vá para a casa do Senhor louvar a Deus. Ah, porque praia é pecado? Não, pelo contrário. Praia, tudo nessa terra que foi criado por Deus é belo e é para ser desfrutado. Mas deixe para ir no outro dia, deixe para ir no outro horário, vá num feriado. Vá num dia que não vá atrapalhar a sua ida à obra de Deus, à casa de Deus. Podem compreender isso? Não há pecado em ir na praia, não. Pelo contrário, é salutar, é saudável. Não há pecado em passear no campo, não, de forma alguma. O pecado está em você substituir Deus ou as coisas de Deus pelas coisas do mundo. O meu pedido hoje para você é baseado no que Jesus pediu a nós todos. Orar ao Senhor, pedir a Deus que mande trabalhadores para a seara. E a seara precisa de trabalhadores. Que Deus nos abençoe. Oremos agora para encerrar. Feche os seus olhos, curva sua cabeça, querido Deus e amado Pai. Mais uma vez te louvamos e te bendizemos e agora, Senhor, agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo que tens feito, pelo que estás fazendo e pelo que vais fazer. Abençoa os teus filhos, dá-lhes saúde, alegria e paz. Ajuda os teus filhos a viver em santidade na tua presença. E abre, Senhor, no coração e na mente dos teus filhos o desejo de te servir, o desejo de te adorar, o desejo de andar na tua presença em santidade e amor e trabalhar na tua obra, seja no que for, desde que seja para abençoar a tua obra de alguma forma, porque tu nos usas, tu és o abençoador por excelência e tu nos usas para fazer a parte que cabe a nós. Faz isso, Senhor, com misericórdia. E agora, Senhor, que a tua graça, que o teu amor, que a comunhão com o teu Espírito esteja em nós, esteja sobre nós, todos os momentos das nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém.